Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos. A gente já vê uma grande diferença, né, entre o primeiro e esse agora, né? E já tem um quórum bem mais qualificado e assim vai até os próximos, até esse método aí ficar pacificado. Já falei que eu me animei para caramba. A ideia aqui é passar instruções para vocês, né? Isso aqui é um conjunto de dicas que no final viram um curso, né? O material original é meu, mas aí na época o Pedrosa acabou gravando. Mas eu que tinha coletado isso, né? E agora muito mais, né? Por causa do apoio a vocês na parte discursiva, tá? E uma das coisas que eu quero deixar bem claro assim para vocês, assim, bem claro mesmo, tá? Assim, a gente adora se enganar, né? Não precisa se preocupar, tá? A gente não vai tomar. Já entrou com áudio. Beleza, normal. Aí, não dá, pessoal, assim, não tem como, tá? Assim, não é que seja impossível, mas é na casa improvável que vocês aposentem a caneta sem uma boa discursiva, tá? Cara, eu parei de fazer o concurso em 2008, né? Então aí já, sei lá, quase que, né, vão completar aí 14 anos, né? 13, 14 anos. Então, assim, não dá para vocês, não dá para ninguém, né? Se aposentar a caneta, pegar um cargo bom, né? Um cargo aí que pague, sei lá, mais de 10 mil, assim, sem uma discursiva competitiva. Por dois motivos, tá? Assim, primeiro, porque muita gente acaba ficando fora do corte, né? Desesperada aí porque não atingiu o corte. Eu atendo direto, né? Você sabe que eu estou fazendo essa parte de mentoria, principalmente na parte discursiva. Eu atendo direto o candidato desesperado, né, que tirou um notão, né? Notão na objetiva, mas rodou na discursiva. Ou seja, não adiantou nada, né? E segundo, porque tem uma questão da elasticidade da nota da discursiva, tá? Dependendo da prova, teve uma prova agora, não me lembro qual foi agora, que a discursiva vale quase 50% da prova. E aí varia ali, né, de 20% até 50% da prova, e como o cara não faz o cálculo, né? E aí ele acaba deixando para lá e se enganando. Não, eu vou. Aí tem a velha enganação, né? Eu vou compensar uma discursiva ruim por meio de uma objetiva boa. Não dá, galera. Assim, é muito difícil, tá? Assim, é muito acirrado, é muito acirrado, as notas de objetivo são muito próximas. E o que você consegue, que é o segundo ponto, né? Aumentar, né, a sua vantagem competitiva, né? Distanciar a galera por meio da discursiva, tá? Então, assim, você consegue colocar 10, 15 pontos na frente de outro candidato, né? Bastando treinar, tá? Treinar, obviamente, né? Mas a ideia que todo mundo tem, né? Se engana é uma delas, né? Que a gente desmitifica essa parte de o cara achar que vai passar sem uma discursiva boa, né? Todos os colegas, né, que já passaram, né, vocês vão ouvir essa repetição direta, vão ouvir diferente, né, de quem está a fim de falar aquilo que vocês querem ouvir, né, e não o que é necessário, tá? Então, deixando claro isso aqui, eu já vou projetar já para a gente começar para valer, tá? Projetar aqui, share screen, deixar no... Pronto, todos devem estar vendo aí minha tela, tá? Então, é discussível para concurso, obviamente a gente vai focar aí, né, na parte de tecnologia, tá? Quem tiver dúvida, mais uma vez, né, pode levantar a mãozinha aí, né, eu pedir a palavra, tá? E aí a gente vai começar, tá? É um curso do Prova de TI, ao final vai ficar gravado lá, né, para quem é assinante, tá? Aí minha rapidão, né, meu históricozinho, ali tem os meus cursos, tá? O canal do Telegram, para quem ainda não segue, eu acho que todos devem seguir, né? Então, o objetivo desse curso aqui é capacitar o aluno a transformar seu conhecimento prévio. Então, é um conhecimento prévio, assim, se você não tem, né, a menor noção do que é o assunto, é difícil demais, né? Fazer um texto, tá? Então, e um dos maiores medos, né, do concurseiro é cair um tema, né, numa discursiva que ele não domine, né? Então, para isso, ele precisa treinar muito, né? A gente vai falar sobre isso, para que essa possibilidade seja cada vez mais remota, tá?
Então, você tem que ter conhecimento prévio para falar disso aqui, né? Tem algumas técnicas que eu vou passar para vocês, mas é a técnica de desespero, né? Não é uma técnica que você deve contar com ela, é aquele UTI, né? A última tentativa do indivíduo, tá? Que seria a técnica de embromation, né? Mas ela é desespero, tá? Você já está desesperado e aí está valendo qualquer coisa. Não é o cenário que não é o cenário desejado por ninguém, tá? Então, vocês pegar esse conhecimento que vocês têm de TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, e colocar em um texto claro, objetivo, que obedeça estritamente ao enunciado. Basicamente, é o objetivo desse texto. Para isso, existem várias técnicas, tá? Então, o escopo que a gente vai falar, né, dos principais cuidados ao se elaborar uma discursiva técnica, tá? Não tem tanto segredo, assim, o problema é que como a gente não encara, né, como qualquer coisa que a gente não encara, existem coisas que eu não encaro também, né? Aqui eu sou um orientador situacional, né, de uma coisa que eu acabei dominando, mas com certeza vocês dominam outras coisas que eu também não quero encarar, né? Então é uma questão uma questão bem situacional. Nesse momento, né, vocês precisam encarar, e quando a gente não encara, a gente acaba achando que é muito mais difícil, né? Uma das frases que eu mais escuto dos alunos é: cara, eu achava que era muito mais difícil, né? E vocês vão ver que, de fato, não é tão difícil assim, tá? O problema é que a gente não encara, não treina nada. Tópicos gerais de TIC, né? Quem está falando? Olá, vou reunir as dúvidas aqui. No final, se não der tempo, o professor responde. Não, beleza. Aqui. Walter, como fica no caso do parecer técnico que terá o concurso? Cara, já estou adiantando, né? Que pediu foi o Giesen. Parecer técnico, cara, por incrível que pareça, né? Parecer é uma das coisas mais fáceis que tem, né? Porque se você pegar um parecer, né, que tem um dos casos que eu vou apresentar aqui, ele uma dissertativa, né, dando um spoiler, ela é muito mais genérica, né? Enquanto que o parecer ele é muito mais objetivo, ou seja, para quem sabe, o parecer, inclusive, é bem mais simples, né? Tirando a parte formal, que normalmente ela não é tão pedida para a parte de tecnologia, né? Tópicos gerais de TIC, né? Falar um pouco. Gerais de língua portuguesa, tá? Só o básico, não vou dar aula de português para vocês, né? Falar de gerenciamento do tempo, que é fundamental a parte discursiva, né? Oficinas e exemplos, né? A gente vou mostrar alguns exemplos aqui. E elaboração de recursos, em falar um pouquinho no final, tá? A prova só acaba depois que os recursos são julgados. Até lá, se não tivesse sido eliminado nas etapas anteriores, você ainda está dentro. Não é escopo aqui, né? Ensinar a língua portuguesa, né? Eu vou dar várias ideias do que mais ocorre. Eu já corrigi aí, você sabe que eu faço mentoria, né? Na parte, naquele link lá do começo. Tem, né? Eu faço essa parte, já corrigi sei lá quantas, né? Mais de, não sei se chegou a 1000, né? Mas com certeza centenas, né? De discursivas, e já sei, né? Com propriedade aquilo que mais pega na parte portuguesa. De cara, eu já falo para vocês, né? Crase. A galera não sabe fazer, não sabe usar crase. É o disparado, né? É o erro mais comum, né? Que eu vejo nas discursivas que eu corrigi, já são para mais de 400 ou 500, tá? E ensinar TIC, né? É o que vocês estão fazendo, estudando para objetivo. Vocês têm que ter bagagem, né? Para depois produzir o texto, né? Então, premissa é que você vai estudar português, tá? Então, assim, se você não estudar português, não adianta. Tem caras que eu estou corrigindo a prova, eu falo para ele: olha, você tem que estudar a crase. Aí, na próxima discursiva, ele erra a crase de novo. O mesmo erro. Na próxima, ele erra a crase de novo. Na próxima, ele erra a crase de novo. Ou seja, ele está fazendo ali por força bruta, né? Eu acho que eu vou errar tanta crase que vai ter uma hora que o Walter vai desistir e vai dizer que está certo. Não, eu não vou. Eu vou dizer que está errado do mesmo jeito. Está errado, está errado, está errado. Cabe, uma vez corrigido, o cara ir lá, né? Olhar a gramática, tá? E verificar por que ele está errando, né? Quanto que usa crase, quanto que não usa, que é o caso do mais comum, né? Mas existem outros erros, né? Principalmente de concordância, mas concordância realmente é desatenção, né? Tem muito erro na parte do emprego da conjunção. Conjunção, assim, principalmente para respeitar a regência, também tem. Mas você está estudando TIC, óbvio, né? Senão você não estaria concorrendo para um concurso, né? Esse raciocínio lógico aqui, ele é importante não como raciocínio lógico de matéria, mas a gente vai falar um pouquinho mais dele um pouco mais na frente. Ele está com a mente aberta,
saber que se você não vai, né, vai ter muita dificuldade, pelo menos, né, para poder passar numa prova, se você não abrir os olhos para a discursiva, tá? Passar num concurso bom, como a gente já falou. Esse aqui parece brincadeira, mas é verdade, tá? Vários dos senhores não lembram mais como escrever. Principalmente o pessoal de tecnologia, porque não usa mais a caneta, só usa teclado. Então é impressionante o pessoal que não consegue mais escrever, assim, não tem caligrafia, você não consegue entender o que ele está escrevendo. E mais, ele é dependente, assim, terminal do corretor do Word. Ele não consegue mais, ele não consegue saber se uma palavra está certa ou está errada, a não ser que o Word corrija para ele. Tem um vermelhinho lá embaixo. E aí vem a notícia ruim, né? Que todo mundo já sabe, mas não custa nada tentar, né? Falar. Não tem o Word na hora da prova, tá? Não tem o Word na hora da prova. Não adianta. É igual você treinar para fazer uma prova de matemática e ficar usando calculadora, né? Aí teve um colega aí, ele falou, mas eu estou usando o Word. Eu falei, cara, mas não tem o Word na prova. O que adianta? Porque o Word me ajuda, né, a corrigir. Tá, mas o Word não vai te ajudar a corrigir na hora da prova. Então papelzão, né? Papel, caneta, e tome bala ali para poder fazer, tá? Não tem outro segredo. A primeira vai ser horrível. Mas é melhor que a primeira seja, né, conosco, ou em casa, ou com um mentor, do que a primeira vai ser no concurso do sonho de vocês, tá? E aí a interação pior de vocês vai ser justamente no concurso que vocês mais precisam, né? E vai treinar muito o que eu falar aqui, tá? Provavelmente vocês, né, como qualquer aluno, e eu era assim também, né, vai bater a rebeldia, né, que é o seguinte, o Walter não sabe do que ele está falando, não. Né? Ou a mente de vocês, né, quando eu começar a falar algumas coisas, né, que são, nem que vocês não concordem, é que exige um trabalho maior, o teu cérebro vai te defender, e a primeira coisa vai dizer, o Walter não sabe o que ele está falando, né? Mas aí existem evidências, né, de que provavelmente eu sei do que eu estou falando, né? Seja pelas aprovações, né? Seja pelo histórico de professor e seja agora, principalmente, né, pela especialização de mentoria, né, na parte discursivas. Inclusive, já salvei vários dos colegas dos senhores, né, em momentos de desespero, a eles recuperarem pelo menos a nota, né, de corte para não serem eliminados em concurso, tá? Então, assim, isso aqui eu sempre falo, né? Isso aqui tinha um caso da PF que era muito engraçado. Teve um cara da PF que ele é extremamente arrogante no concurso de 2004, né? E ele tirou, de fato, um notão na parte discursiva, né? E para completar, não sei se ainda tem, mas tinha aqueles fóruns, né? Dos concurseiros e tal, e ali era muito agressivo, não sei o que. Hoje é o Zap, né? Hoje é o Zap. E o cara tava batendo em todo mundo, né? O fodão, era o cara que tinha tirado 0,2, não sei o que mais lá. Pessoal, quando chegou a prova, a nota da discursiva, ele estava ainda ele estava ainda era delegadas. Ele estava ainda naqueles rankings, né? E, cara, quando saiu a nota, ele foi eliminado. Ele, tipo, era o segundo, né, da objetiva, e na hora que saiu a nota, ele foi eliminado. Tu imagina esse cara, o quanto que esse cara não apanhou, entendeu? Inclusive, dá até problema psicológico, né, depois pro cara ali para se recuperar de um troço desse. Né? Eu mesmo, né, na prova de APO, foi numa época que eu já tinha tido a massa crítica e estava passando direto em concurso, né? Aí, obviamente, a gente começa a relaxar, né? E esse concurso de APO, eu fiz, né? E era um concurso que, poxa, era ESAF, eu já tinha muita bagagem, afinado ESAF. E, cara, eu estava lá nos fóruns já combinando, né? Achando moradia em Brasília, assim, né? Apartamento para fazer o curso de formação. E tava lá, né? E, cara, quando saiu, eu relaxei tanto que quando saiu a nota, eu fui eliminado, né? Aí, a minha única alternativa foi desaparecer dos fóruns, né? Pô, cadê o cara lá que tava querendo rachar o AP da gente? Já era, fui eliminado, relaxei, né? E do TCU, né? Mesma coisa, né? Mas teve um cara, por exemplo, que esse cara foi meu aluno, né? E ele, cara, eram 18 vagas, né? No concurso de 2010. E, bicho, esse cara tá, tipo assim, esse cara passou por todo aquele kit ferrado lá. Teve problema, falecimento na família, tal. Assim. Mas o que interessa para vocês é que esse cara, quando saiu o primeiro resultado, ele tirou
49º. Ele estava em 49, só tinha 18 vagas. Antes da discursiva, né? Antes da discursiva. Ele estava em 49º, se eu não me engano, era esse número, e eram 18 vagas. Quando saiu a discursiva dele, ele passou a ser acho que o 12º. Ele deu um salto. Aí, bicho, sabe, sei lá de quantas posições, aí vocês façam a conta aí, né? Então, vocês terem ideia do tamanho que a discursiva causa impacto. Por quê, Walter? Porque vários foram eliminados que estavam na frente, o cara nem atingiu o corte. E daí, da galera que se salvou, os caras estavam disputando o corte, enquanto que ele estava disputando a cabeça. Entre o corte e a cabeça, envolviam 20 pontos, mais de 20 pontos. Ele meteu 20 pontos em cima do resto da galera. E aí ele entrou, né, ali em torno dos 10 primeiros e estava lá, né, praticamente fora. Certo? Pra vocês terem ideia, né, do impacto aí, né, que uma discursiva boa causa, tá? Beleza. A arrogância, né, o colega aí falou, é o caso clássico, tá? Motivação, né? Então vamos lá. Se você se considera um indivíduo racional ou emocional, né? Todo mundo vai dizer que é racional, mas vocês vão ver que a gente é emocional, porque a segunda pergunta, é possível passar na prova sem fazer redação? Talvez em alguns, nem lembro qual concurso agora que não tem mais redação. A maioria dos bons, né, tem disparado. Né? Então vocês sabem que tem que fazer uma redação, né? Vocês sabem, né? Eu estou pulando nas perguntas que eu faço, né? Vocês sabem que é fundamental treinar antes. Vocês sabem que é fundamental. Vocês sabem que é importante ler o edital, né? Mas o problema é que vocês não fazem, né? Então, essas respostas são antagônicas, né? Porque pela leitura vocês seriam irracionais. Bom, mas se vocês fossem irracionais, vocês deveriam estar praticando, né, discursiva, né? Eu vou abrir aqui a coisa. Quantos de vocês, né, fizeram redação, treinaram uma redação essa semana? Levanta a mãozinha, tem uma mãozinha aí, né? Tem um gestinho aí. Quantos de vocês treinaram redação essa semana? Ó, veja, vocês sabem que tem que fazer a redação, vocês sabem que a redação ela é importante, vocês sabem que não dá para passar sem redação, mas a pergunta é, vocês treinaram redação? Mas, ao mesmo tempo, vocês tinham falado que vocês eram, eu supondo que vocês eram racionais. Isso não é uma atitude racional. Apesar de eu saber que tem que fazer isso, eu não estou fazendo. Então, na realidade, a gente é muito emocional, né? Apesar de estar tudo claro que tem que ser feito, aquilo eu não faço por outros motivos ali, normalmente de ordem, inclusive, emocional. Não quero ver, né? Eu não quero fazer a primeira redação, porque eu vou me ferrar, né? Eu não gosto de perder, eu só quero fazer o que eu ganho, né? Eu só quero fazer o que eu sei, né? Eu só quero estudar segurança, só quero estudar programação, né? Isso é emocional, não tem nada de racional. Então, apesar da gente ser de TI, né? E que, em tese, a gente tem uma pegada mais, né, exatas, mas a nossa decisão, sim, ela é emocional, como é o caso que está aqui. E o curso vai ajudar vocês a isso, né? Se vocês não fazem, né, de forma autônoma, vamos fazer aqui. Né? Vamos fazer aqui, vamos ver como é que é. Então, principais barreiras mentais, né? É difícil conseguir discursivas, né? Não é mais, né? Pô, se você entrar em qualquer site hoje, pô, tem discursiva a rodo, né? Pô, tem até uns caras aí que vendem, né, as discursivas encadernadas, né? Então, é muito comum o aluno chegar para mim, né, nas mentorias e falar assim, eu não sei onde conseguir discursiva. Eu falei, que isso, cara? Pô, entra lá no CESP, lá, pô, tem um monte lá, tudo organizadinho, né? Entra no Questões de Concurso, tá tudo organizadinho. Eu deixei aqui, né, o filtro do lado do meu site da mentoria, né? Tá tudo lá. Não é mais desculpa, né? Talvez um dia foi, né? Talvez um dia foi, não é mais, tá? Não tenho quem corrija meus textos. Aí é complicado, porque, de fato, né, corrigir texto discursivo é um saco, né? Alguém tem que fazer. Bom, para quem está a fim de investir, né? Tem gente que corrige, que é o meu caso, né? Tá aí o link. Quem não pode ou não consegue investir, fala com o colega e o colega corrige para você corrige do colega. Vocês devem ter um grupo de estudo, né? O colega pode corrigir para você corrigir para o do colega. Uma das coisas que eu gostaria que vocês não fizessem, muita gente tem feito, né?
Walter, recomendação antidiscursiva por semana, né? O Giese perguntou. Cara, pelo menos. Uma discursiva por semana é tipo o padrão. É o padrão, né? Uma discursiva de 15 dias nas mentorias eu recomendo para o cara que está começando. O cara padrão uma por semana e quando chega ali, né, perto da prova, depois que sai o edital, aí normalmente eu exijo mais. Mas se você fizer uma discursiva por semana, você já está, né, naquele pareto, né, dos 20% dos candidatos que realmente que são de fato concorrentes. O resto é bucha de canhão, tá? Não vai conseguir fazer nem a prova. Então, se você fizer, você pelo menos se livrou ali, né, do galerão, descolou, né? Já está competindo. O resto é para sustentar a banca, né? Sustentar a banca e sustentar a cozinha. Então, tem gente que corrige. Eu só daria uma dica para vocês, pessoal. Eu sei que eu sou mal beneficiado dessa dica, mas cuidado. Vários caras que eu vi procuram um professor de português para corrigir. Ele não consegue corrigir a parte conceitual de vocês. Ele só consegue corrigir a parte de português. Então, ele vai aloprar. E, às vezes, as bancas não são tão criteriosas no português. Ele não vai ficar cobrando a próclise da mesóclise, entendeu? Às vezes, ele releva. Né? Eles pegam mais erros gritantes, assim, que acontece. E o professor de português ele não consegue fazer nada além de corrigir o português de vocês, porque ele nem entende o que vocês estão falando. Vocês começaram a fazer uma questão aí, né? Sei lá, sobre biode, que é uma coisa que eu vou mostrar hoje, né? Eu não sabia o que vocês estão falando. Então, assim, talvez seja melhor até você pedir o seu colega, né? Se a gente estuda junto, você corrige a minha, corrige a sua. Se precisarem de alto desempenho, procura aí um mentor, tá? Eu não gosto da palavra coach, né? Eu prefiro mentor. Não há como prever o que será cobrado na discursiva. A gente prevê que há, sim, né? Não há como prever absolutamente, né? Absolutamente, eu sei exatamente o que vai cair, mas a gente tem como ter uma ótima ideia. Isso aqui vai ser uma das grandes dicas aqui, né? Dessa instrução, tá? Prever não, assim, ninguém tem bola de cristal, mas uma dica boa, sim. Quando for assunto que não lembro na hora, aí, cara, respira, porque assim, não lembrar na hora tem duas coisas, né? O Diogo que perguntou. Não lembrar na hora quer dizer assim, eu não lembro porque eu nunca soube. Aí já era, né? Ou então entrar uma técnica de information. Não, eu não lembrei, né? Porque eu até sei, mas deu brancão agora. Beleza. Então, uma das dicas que eu vou dar é que comece pela discursiva, né? Porque aí você teria, né, o tempo de prova, por exemplo, para você lembrar, né? Se você raciocinar, a gente vai ver isso aqui. Agora, se não sabe, geral, brancão, só vai restar um embromation, tá? Para tentar se salvar e não ficar no corte. Beleza. Primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, a discursiva começa no edital. Vocês não têm ideia de quantas pessoas não leem o edital. Outro dia o cara perguntou para mim e falou assim, mas eu estava corrigindo português, né, do cara. Eu também corrijo português, né, porque eu faço muito relatório, acaba tendo domínio, né? Aí ele falou assim, mas cobra um erro de português? Eu falei, porra, bicho, como é que não vai cobrar, pô? Não é o analfabeto vai passar, pô. Né? Como é que o cara vai entender o que você está falando se você não escrever em português, né? Se você erra tudo, né? Então, assim, cobra, pessoal, a gente vai mostrar aqui um espelho, né? Não o espelho, né? Mas como que a prova, como que isso é penalizado na hora da prova. E isso está escrito no edital de vocês, né? Só que muitos de vocês não leram, né? Quando o cara faz o edital verticalizado, não era para pegar só a ementa, tá? Na minha época, o edital verticalizado era qualquer trecho, né, do edital que faz diferença para vocês, né? Por exemplo, critério de desempate, quanto que a discursiva vale, né? Se a discursiva de geral, quantas discursivas são, qual o número de linhas da discursiva. É impressionante o número de alunos que não têm ideia. Assim, eu vou te dar um exemplo da prova da Apex, tá? A prova da Apex acabou de acontecer. Vários alunos chegaram na hora da prova e não sabiam que a prova podia ser cobrada em língua estrangeira. E caiu. A questão de desenvolvimento de software, a Apex é uma agência, a gente vai falar sobre isso, é uma agência, tem que conhecer o órgão para qual vocês estão prestando concurso. A Apex é uma agência de promoção de exterior, né? Não, eu só quero programar, Walter. Beleza, mas assim, você tem que passar, né? Então, assim,
E lá estava escrito que tinha que ser a prova em inglês. Aí um monte de aluno chegou na hora da prova, eita, é em inglês, ó. Ah, tava no edital, pô, né? Então, olha o edital de vocês agora, né? Agora não, né? Depois da aula, né? Quantas linhas você terá que escrever? É uma redação? São duas de 20, é uma de 60. A do TCU teve uma de 90, né? A padrão é 30, né? Mas tem aquelas questões menores, de 15/20, né? A gente vai falar sobre elas. Padrão 30, tem questões que são de 60 e tem questões que vão até 90. E tem várias questões também. Na TCU, eles às vezes cobram 4 questões, né? A prova do TCE foram 4 questões também, sendo uma geral e 3 a prova do TCRJ, né? A gente vai dar uma olhada. Foi uma geral, né? E 2 pequenas de TI, né? Uma de mineração de biótico, e a última, né, era um parecer, né? Na parte de contratação de TI. Então, quantas linhas você teria que escrever? Quantos pontos vale a discursiva? E por não saber quantos pontos vale a discursiva, é que a decisão é tomada errada. Vou deixar a discursiva para lá. Mas se vocês fizerem essa conta, vocês podem se assustar. Bom, a prova vale 100, objetivo, a discursiva vale 40, pô. É quase metade da prova. Mas eu não sei, eu não li. Aí eu começo a inventar, não, eu posso passar sem a discursiva. Não sei quem falou isso, né? Mas eu não fiz a conta, né? Mas aí o nosso cérebro começa a atuar, né? Para nos defender, né? Qual o percentual da discursiva, né? Tem que calcular, cada um de vocês está estudando para a prova diferente, tá? Quantos pontos valem aspectos técnicos, tá? Porque, por exemplo, tem discursiva que é 40 pontos, mas o aspecto técnico vale meio ponto, ou vale 1 ponto, vale 1,5 ponto, né? Às vezes a prova é 30 pontos, são 10 pontos, né? E aí a forma vale 1, né? Qual o ponto de corte na discursiva? Qual é o ponto? Normalmente é 50%, tá? Normalmente é 50%. Quantas discursivas serão corrigidas, né? Normalmente ele fala, eu vou corrigir o triplo do número de vagas, né? Então eu preciso entrar naquele número para a minha discursiva ser corrigida, né? E eu ter alguma chance, né? Em que ordem aparece a discussão de desempate? Isso é importante, né? Porque lá nos critérios de desempate, tem 5 critérios de desempate que muitos de vocês não leram, que vai dizer, o desempate vai primeiro para quem tirou maior nota na prova objetiva, ou na prova discursiva, ou na objetiva técnica, ou na discursiva técnica. Isso faz diferença, pessoal, na hora da prova, porque se sobrar tempo, vocês já sabem onde aplicar. Eu vou aplicar onde vale mais, por exemplo, na hora do critério de desempate. Mas eu não li o edital, então eu não sei, né? Isso aqui, né, o material está com vocês, está aí no chat, né, logo no começo eu postei. E respondam, tá? Vão lá no edital de vocês. Muitos de vocês vão fazer Cefaz, muitos de vocês, aí vai sair TJDF, muitos de vocês vão fazer a prova da Perforce, que está para sair, né? O Banese voltou, né? Tá chovendo concurso aí. Cada um de vocês tem uma... Mas tem um edital lá e tem exatamente esse tipo de informação lá, tá? Qual a cor da caneta, galera? É caneta preta, é caneta azul? Pô, esse bicho já vi cara falando, chegando em prova com a caneta que não podia. A caneta tem que ser transparente, não tem que ser transparente, entendeu? Posso levar, não posso levar relógio, né? E na época, cara, vou dar uma dica aqui que é meio fora, mas assim, teve uma pessoa, a dica é o de ouro, tá? A gente tem que treinar a discursiva da forma como a gente vai fazer na hora da prova. E aí, nas mentorias, um aluno me deu uma dica que eu vou passar para vocês agora. Ele não estava fazendo a prova de máscara, os simulados de máscara. O que ocorreu? Na hora que ele foi para fazer a prova, ele usou uma máscara mais fechada, ele começou a sufocar na hora da prova. Porque uma coisa é você usar uma máscara para descer ali, para pegar uma pizza ali na portaria, né? Outra coisa, minha amiga, é você passar 4h30. Então, como ele nunca treinou de máscara, e a máscara vai ser exigida de vocês, ele usou uma máscara pesada. E na hora da prova o bicho começou a sufocar e não tinha o que fazer, porque ele não podia tirar a máscara. Olha a diferença que faz esse troço, né, de você treinar, né? Então, fica a dica aí, ó. Dica na época de pandemia, tá? O mais comum que tinha era os concurseiros fazendo no calor, né? Vocês aí na sala de vocês, né? Splitzinho, né? 23 graus ali e tal. Cadeira gamer, né? Tudo bonitinho, cadeira ergonômica. Cara, na hora da prova, velho, aquela cadeira de pau, entendeu? E vai doer as costas e não tem... E dependendo da época, não vai ter ar-condicionado não, meu irmão. É o suor descendo e você tirando ali para não pingar em cima da prova, tá?
Então, treine com o que você acha que vai ser a realidade na hora da prova, tá? Que tipo de texto será produzido, que é uma das perguntas que vocês fizeram, né? O que é parecer, o que é discursivo, etc., que a gente vai abordar, tá? Então, se você não sabe, né, desses parâmetros, você provavelmente não tem, né, uma estratégia bem definida, mas a gente vai tratar aqui, tá? Eu estou só chamando a atenção, tá? Perforce. Professor, uma dica para quem vai fazer perforce e ainda não treinou a discursiva. Treine. A dica é treinar, tá? Mas assim, eu entendi que você perguntou, tá, Vanieski? Cara, polícia e banco gostam de segurança e mineração de dados. Todos os órgãos de defesa, né, mais banco, gostam de mineração e segurança. Agora, óbvio, né? Eu já filtrei muita coisa, né? Eu não vou filtrar, aí se eu começar a falar do tópico, né? Aí, de fato, é o chute, né? BRB, Banese, Perforce, TEP. Aí eu vou dar uma dica, pessoal, né? De onde que vocês têm que procurar as discursivas, tá? Eu vou dar uma dica fatal, tá? Onde que elas estão? E vocês não sabem e estão lá, tá? É só ir procurar. Isso, o Alessandro está falando, ir no banheiro para dar uma relaxada. Isso aí vai estar lá no nosso algoritmo de prova, que eu vou mostrar para vocês. Cada um de vocês, não existe certo nem errado, cada um de vocês é um indivíduo, né? E vai ter que desenvolver seu próprio algoritmo, tá? Só vou dar umas dicas. Isso aqui é um edital qualquer, né? Tá lá tudo, tá? Edital qualquer. Então vai estar lá quanto que vale a nota, se é eliminatório ou se é classificatório, tá? Vai estar lá quanto tempo a prova vai durar. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer nosso gerenciamento do tempo. São 4h30. Se são 2 provas, né? De manhã é uma parte, de tarde é a discursiva, até agora virou moda, né? A discursiva ser separada, ou em dias diferentes, ou no mesmo dia, tá? Tem que saber quanto tempo é, porque uma coisa é você fazer a discursiva junto com a objetiva. É um tipo de estratégia. Outra estratégia é você ter um tempo fixo para a discursiva. E tem agora uma moda, né? Que é você, tem colegas aí que estão nesse esquema, que é você primeiro faz a objetiva, e dos que passaram, depois é que vão fazer a discursiva. Numa próxima fase, não é nem no mesmo dia, não é nem no mesmo final de semana, é numa próxima fase, aqueles que passaram da primeira vão fazer só a discursiva. Estratégias diferentes, tá? Então, né, vai saber quais são o dia, quais são as horas, tá? Beleza? Vocês vão olhar no coisa de vocês, olha a tinta preta, ó. Vendo? Tinta preta. Vocês vão ter que ver se é o caso de vocês. Material transparente, né? O cara chega lá com a caneta do Mickey, não vai funcionar, porque ela não é transparente, se ainda for o caso, mas o edital de vocês é que vai dizer, tá? Aí aqui, ó, vai dizer se são mais de uma questão discursiva, se é uma, se são 2, se são 3, se são 4, tá? E o tamanho das linhas, né, de cada uma, tá? No edital de vocês também vai ser o seguinte, ó, isso aqui, pessoal, isso aqui é fatal. Um aluno agora que eu comecei a mentorar ele cometeu esse erro fatal. O que ele fez? Ele me mandou, né, a redação dele, os alunos me mandam pelo e-mail, né, a redação. O que ele fez? Ele assinou a redação dele. Ele assinou. Pessoal, eliminação sumária, tá? Eu até corrigi, né, porque o cara inocente, né, tava ali, né, participando, era a primeira redação dele, né, e eu também não ia ser tão rigoroso, né, mas eu falei para ele, ó, esse erro aqui é eliminação sumária. Ele assinou a prova dele. Não pode assinar a prova, não pode colocar título na prova, porque isso é considerado identificação. A eliminação é sumária. Você não pode colocar nenhum tipo de marcação na prova que te identifique, né? Se você for uma palavra errada, só um tracinho, não vai inventar de colocar uma borboleta, um não sei o quê, porque isso pode ser considerado, né, marcação de prova, tá? Beleza? Cadê? Professor... Não, pode falar. Walter, ontem eu assisti um vídeo com o nome dele o professor também, amigo seu, Pedro, Rogerão. Sim, sim. Com a minha, ela também é professora, né? Uhum. E aí ela falou que o CESP até aceita título, mas que para eles isso aí é indiferente. Ela foi até ontem, está até no canal dele. Cara, tudo bem, assim, eu não faria isso, entendeu? Não, sim.
eu não faria isso, Ademir, por dois motivos, tá? Primeiro que, assim, onde que você vai colocar esse título? Entendeu? Entendi. Porque ele já vai comer. Se você for notar, aquela primeira linha já é a linha número 1. Isso, que ela falou justamente isso. Assim, você até pode, você só não pode fazer pular uma linha, né? Faz o título e coloca logo ali no caso embaixo. Só que aí ela falou isso, assim, por CESP isso aí é indiferente, mas não é bacana. Eu interpretaria como identificação da questão, entendeu? Assim, Pois é, identificação do cara. Então, assim, se não vai ajudar, para que correr o risco, né? Assim, entendi. eu acredito que se o CESP quisesse, ou o CESP ou qualquer outra banca quisesse um título, ia ter um campinho chamado título, entendeu? Título, aí era um campinho, sei lá, linha 0, né? Aqui é o título, né? E depois começava a linha 1, linha 2, linha 3. Então, você só vai estar dificultando. Então, assim, cara, minha sugestão, não coloque de forma alguma, tá? Não, Assim, pois é, eu nunca coloquei justamente por isso, que exato. eu sempre tive medo, né? E Isso. alguns cursos que eu fiz, as professoras até falavam assim, ó, é bonitinho, elas até falavam, mas não coloque porque isso aí pode até te tirar uma nota, como coisa assim. E aquela Isso. coisa que eu aprendi também na TI, né? Uhum. Só faça o que for pedido, nem a mais nem a menos. Exatamente. Porque para você correr um risco, é porque é o seguinte, vocês devem ter estudado 27.005, né, 31.000. Cara, risco, ele parte do princípio, né, que você tem algo a ganhar, pô. Se você não tem nada a ganhar, isso não é um risco, entendeu? E é tipo assim, o risco está intrínseco, né? O retorno que você vai ter ali, né? Então, eu vou correr um risco porque eu vou arriscar e posso ganhar mais, né? Nesse caso, você não tem nada a ganhar, só a perder, entendeu? Assim, É. voltando ao assunto, esse negócio de ganhar, eu me lembro quando eu fiz na prova de C, né? Bem no início mesmo, né? E aí, foi até aquela questão de nota, né? Aluno, não Uhum. sei o que e tal. E aí eu coloquei a mais, boa tarde, boa noite, não sei o quê. Aí o professor até chegou, falou, pô, bicho, tá bacana. Pô, você fez certinho. Eu tinha tirado até, dava 10, né, que não tava erro, assim, no início, tal, C. Aí ele falou assim, vou te dar 9,5. Eu falei, pô, professor, mas por quê? Vê o que tá errado aqui. Aí eu, pô, professor, tá saindo aqui as notas, aí fiz os cálculos lá com ele e tal, teste de mesa ali e tal. Em algum momento aqui na prova fala bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu falei, não. Ele, pois é, então, lição. Nem a menos, nem a mais. Cara, sim, não corra riscos desnecessários, né? O colega até perguntou, né? O que fazer, né? Vai estar aí no material de vocês, né? Se eu errei uma palavra, tracinho, né? Tracinho normal, padrão, todo mundo está sujeito a errar, você coloca lá. Não fujam da hifenização. Uma colega minha falou que tinham falado para ela, né, que lá nas provas da FAB ela estava fazendo concursos militares, eles não gostavam de hifenização. Isso é um erro, pessoal. Assim, a hifenização, né, que é você quebrar a linha lá no final, ela faz parte do português, entendeu? Toda penalidade que forem dar a vocês, ela tem que ser justificada. Então o cara não pode chegar assim, eu vou te penalizar porque você hifenizou uma palavra, entendeu? Assim, não existe isso, isso faz parte do português. Ela, não, mas é porque. Sabe, a galera começando a criar cabelo em ovo, sabe? Então, foi uma das questões. Então, assim, errou, tracinho. Só não vai errar demais, né? Porque o cara passar 3 linhas de tracinho, aí ele vai descontar as linhas, né? E não fuja da hifenização. Normal, padrão, vernáculo lá, tá? Tem muita gente que faz um garrancho para não hifenizar, né? Para compactar, ou ele dá uma margem muito grande. Então, eu já digo para vocês, é muito mais fácil você ser penalizado, né, por ficar uma margem muito grande à direita, né, ou fazer um garrancho para não infernizar, do que infernizando da forma correta vernácula, tá? Pois não, Fabiano, pode falar. Eu tenho uma dúvida referente à hifenização. Por exemplo, quando a palavra já é hifenizada, por exemplo, pré-escolar. Aí ela já está ali, eu coloco um outro hífen atrás da palavra ou não? É uma boa, viu? Eu nunca coloquei, não. É pré lá e bota lá. É uma boa, cara. Esse eu não sei. Eu não colocaria, não. Eu colocaria lá pré e infinizaria e jogaria outra palavra lá, entendeu? Mas é uma Sim. coisa que tem que olhar. Mas eu acho que não precisa de um segundo hífen, entendeu? É só o primeiro hífen lá. Eu te digo porque eu nunca vi 2 hífens, entendeu?
E eu já escrevo para caramba, o próprio Word hoje ele infiniza, então assim, eu nunca vi duas infinizações, tá? Então eu não vejo por quê, mas é uma questão assim, bem de português mesmo, assim, tem que dar uma olhada, mas eu acho que não precisa de 2 hífens não, tá? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma que ficou. Uma outra dúvida que eu tenho é referente a essa questão do risco. Por exemplo, quando eu mando minhas redações para você, eu riscava tudo. Aí você falou uma linha, aí só uma linha, só uma dupla linha assim. É uma linha. Só assim, só um risquinho. Taxado. Famoso taxado. Né? Pronto. Só isso. Passa por cima um tachadozinho. Não é uma ondinha, não é só um risquinho. Pronto. Ponta a ponta, tirando todo o trecho que você quer tirar. Só isso, acabou. Não vai ser penalizado por causa disso. O que eu falei também é que você não pode abusar disso, né? Porque fica parecendo que você está ganhando linha, entendeu? Errando para ganhar linha. Aí não, mas assim, são tachadozinhos de boas, né? Me perguntaram aqui, né, se a ordem tem que ser, se tem que ser direta. Professor, pelo que eu vi, as questões de caso de uso são sempre para responder perguntas. No caso, tem algum padrão de... Pessoal, não bota mensagem direta, não, tá? Bota no chat compartilhado com todo mundo, senão o pessoal não vai ver, tá? Mas beleza, o texto deve ser feito na ordem direta. Se você entende como ordem direta, né, a resposta das perguntas, sim, né? A gente vai falar sobre isso. E a segunda coisa, sugere iniciar discursivo antes da objetiva. A gente vai falar sobre isso também, tá, concurseiro? Eu vou falar do algoritmo de prova, isso depende de cada um, né? Eu vou dar uma sugestão. As questões de caso de uso sempre são para responder perguntas. Não, não é sempre não, tá? Concurseiro agora arranjar regra onde não existe, né? A gente vai falar sobre essas regras que não existem, que só existem na cabeça do concurseiro, tá? Aí, beleza. Aí, os cadernos de texto definitivos serão no último documento, não haverá... Você tem que entregar 2 coisas no final da prova. O gabarito e o papel onde vocês colocaram, né? O texto final. Aí já teve um aluno que chegou para mim, professor, mas não deu tempo de fazer o texto final, eu só consegui fazer até o rascunho. Porra, bicho. Então, não matasse o rascunho, né, pô? Eu exijo, né, que o cara faça o rascunho, né? Mas se você chegou numa situação limite, entrega o que tem que ser entregue, pô. Metodologia ágil, né? Entrega o que vale. Não vai entregar uma coisa que não vale, né? Eu fiz o rascunho, mas não vale nada. Se chegar nesse nível, você tem que tomar essa decisão. Não haverá substituição do caderno, né? Isso aqui mais uma vez, é edital genérico. Não tiverem provas discursivas corrigidas, né? Quem não tem prova discursiva corrigida é eliminado. Domínio do conteúdo abordado, fuga ao tema, 0, tá? Agora, aquela fuga total ao tema, né? Uma fuga, já teve alunos meus que fugiram um parágrafozinho do tema, a gente vai falar sobre isso, né? Não vai zerar a prova toda, né? Mas ele perde aquela... Tem a fuga ao tema e a fuga parcial ao tema, né? Aí ele vai dizer quantos pontos valem, vocês têm que saber quantos pontos valem, né? A gente já falou. E aqui, como é que é a fórmula? Eu vou já te dar a palavra, Fabiano. Como é que é a fórmula? A gente vai ver, né, como que ele penaliza, né, do número de erros, tá? Então, quanto mais vocês escrevem, né, menos vale o erro. Acho que está aqui, na próxima. Está aqui a fórmula. Ó. Então, você tem a nota conceitual. Todos vocês começam tirando 10. Então, vocês têm 10. À medida que vocês vão errando, aí ele vai debitando. Então, o número de... Aqui é o total de linhas, tá vendo? Então, quanto mais você escreve, claro, aumenta a probabilidade de você errar, né? Mas quanto mais vocês escrevem, maior o denominador e um erro eventual passa a ser menos impactante. Entendeu? E também tudo que você ultrapassar as linhas, né, e os limites da prova vai ser diretamente considerado. Pois não, Fabiano? Eu queria entender um pouquinho melhor. Até o momento, até hoje, eu não fugi do tema, eu acho. Mas eu queria entender melhor o que seria esse fugir do tema. Por exemplo, eu lembro que minha primeira redação que eu escrevi para você seria sobre o RAID. RAID. Você conseguiria dar um exemplo prático do que seria uma fuga tangencial do tema? Acabou de acontecer, tá? Posso te dar agora, assim, vou corrigir uma redação. Um colega estava fazendo a pergunta era sobre causas de um determinado evento, entendeu? Era sobre causas. Quais são as causas que levam àquilo?
E aí, num determinado ponto, e isso é comum, vocês têm que ficar muito ariscos, ele começou a falar das consequências. Entendeu? E aí, ele até, aí na mentoria, ele até falou, pô, Walter, eu até entrar com recurso, né, contra você, porque eu acho que aqui você vacilou. Aí eu falei, não, mas onde é que eu vacilei? Aqui, ó, eu tô falando. Eu falei, cara, mas você tá falando das consequências. Ele pediu as causas. Fuga ao tema, pô. Ele pediu consequências. Você está falando das causas. Quer ver outro comum que a gente vai falar aqui? Quando alguns de vocês, né, se Deus quiser, são flexíveis e outros vocês são mais xiitas, né? E a gente pode, o xiita mesmo, né, é uma parte mais religiosa, né? Mas se vocês não forem pessoas flexíveis, vocês estão propensos a serem... Por exemplo, vamos supor que vocês sejam xiita de Linux, né? Usar a camisa do GNU, tal, só usa Linux, não sei o que mais lá. Aí chega na hora da prova, eu vou falar sobre isso, e o cara fala assim, por favor, né, relacionar as principais vantagens do Windows. Aí tu começa a falar do Linux. Não, mas o Linux é muito melhor. Fuga o tema, pô. Não foi isso que eu te perguntei. Ah, mas eu não concordo com a banca. Eu falei, quem é você, meu amigo, para concordar comigo ou não? Quem é você? Então, assim, respeite a banca, entendeu? A banca, ela é soberana. Ah, eu vou entrar na justiça. Cara, justiça não se mete com banca. Esquece. Justiça não se mete com banca. Só se for uma parada assim muito, mas muito grotesca que a justiça vai se meter. Juiz não se mete com banca, tá? Só se for são questões assim extremamente raras. Não contem com isso, tá? Beleza? Fabiano, Antônio está com a mão levantada, mas acho que eu já te respondi, né? Deixa eu ver se sobrou aqui uma... Ó, me veio uma dúvida agora sobre o uso de palavra estrangeira. Palavras estrangeiras comuns à TI não precisa ficar sobre aspas, tá? Não precisa. Senão você vai morrer de fazer aspas, entendeu? Porque switch é palavra estrangeira, mouse é palavra estrangeira. Então, assim, em provas de tecnologia, né, palavras estrangeiras elas são toleradas, tá? Assim, de você não ficar toda hora colocando aspas, porque senão você só vai fazer aspas o texto todo, entendeu? Muitas pessoas vão falar para você, mas tem que colocar, mas é porque normalmente elas não são da área de tecnologia. Se você colocar aspas em tecnologia, você não vai, né, laptop, switch, né, mouse, tablet, você vai passar a redação inteira fazendo aspas, tá? Sobre o termo de prova, podemos exigir fiscais para eles sinalizarem, depois na prova. A gente vai falar sobre isso. Normalmente tinha um marcador, né? Eles não botam relógio, mas tinha um marcadorzinho. Eles avisavam, ó, de 1 hora eles avisavam, né? Na minha época, não sei como é que está agora, né? Será atribuído nota 0, né? Aquele que tiver abaixo do ponto de corte, você já toma um 0, né? Então, primeira necessidade de vocês é sair do corte, né? Para poder, depois, procurar ter uma nota máxima, né? Mas primeiro você tem que fugir do corte, né? Beleza? Isso aqui, pessoal, é que vocês olhem o edital de vocês, tá? Aí tá lá, né? Quanto é que vai valer, né? Como vai ser a avaliação, papapá, né? Aí ele fala se a nota for menor que 0, tudo isso está no edital de vocês, né? Como que é calculada a nota da prova, papapá. Beleza.